Quando você pensa na Grande Muralha da China, vem à mente uma estrutura vasta e sinuosa, serpenteando pelas montanhas como uma cicatriz monumental da história, um símbolo de ambição, resistência e permanência. Mas a muralha é mais do que pedras empilhadas. É um testemunho de séculos de esforço humano, um feito de engenharia colossal que atravessa dinastias, desertos e penhascos, cativando milhões com sua escala e história. Por que ela nos fascina tanto? Porque é uma testemunha silenciosa, viu impérios nascerem e caírem, soldados marcharem e lendas se escreverem à sua sombra. Não é apenas uma atração turística, é um monumento vivo, parte do patrimônio da humanidade, que desafia nosso senso de escala, tempo e propósito. A Grande Muralha desafia nosso senso de escala e tempo, ergue-se como uma declaração milenar, de medo, de poder, de identidade. Os materiais variavam conforme o solo sob seus pés. Nos desertos, ela foi erguida com terra compactada. Nas montanhas, com pedra. Já nas dinastias posteriores, vieram os tijolos. Cada trecho reflete o ambiente e o engenho de seu tempo. Milhões foram mobilizados para construí-la. Soldados, camponeses, prisioneiros. Muitos não voltaram. Seus corpos, dizem alguns, repousam na própria fundação da muralha, tornando-a símbolo de poder, sacrifício e perseverança. O uso de argamassa de arroz glutinoso mostra a engenhosidade dos construtores. Hoje, a muralha não é apenas pedra e poeira. É memória viva de uma civilização que ousou proteger seus limites com sangue e engenho. A Grande Muralha não é uma linha única e contínua, mas uma vasta rede de muralhas, torres e fortalezas que serpenteiam pelo norte da China. Começa perto do Mar de Bohai e segue rumo ao oeste, atravessando montanhas, desertos e pastagens, adaptando-se a cada paisagem como se fosse parte dela. Ela corta províncias como Liaoning, Hebei, Pequim, Shanxi, Mongólia Interior e Gansu. Sua rota foi moldada pela geografia. Os construtores usaram materiais e métodos de construção locais para superar climas extremos e terrenos desafiadores. Somando todas as suas ramificações, a muralha ultrapassa 21 mil quilômetros, mais da metade da circunferência da Terra. Só os trechos mais bem preservados da dinastia Ming se estendem por quase 9 mil quilômetros. Não é uma muralha reta. Ela acompanha os contornos do relevo, sobe montanhas, desce vales, atravessa rios e se funde a penhascos. Esse posicionamento estratégico a tornava tanto uma barreira militar eficaz quanto uma obra visualmente impressionante. Em escala e ambição, a Grande Muralha permanece inigualável na história da humanidade. A história da Grande Muralha se estende por mais de 2000 anos, moldada por dinastias poderosas e tempos turbulentos. Suas origens remontam a estados rivais que, em tempos antigos, erguiam muralhas para se proteger de povos nômades e uns dos outros. Foi Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China unificada, quem uniu e expandiu essas defesas, criando a primeira Grande Muralha, um símbolo imponente do poder imperial e da ambição centralizadora. Dinastias seguintes, como a Han, estenderam a muralha para proteger não só as fronteiras, mas também as rotas comerciais da Rota da Seda. A importância da muralha crescia ou se retraía conforme a força de cada governo. Durante a dinastia Ming, diante de novas ameaças do norte, a muralha foi transformada. Com pedras e tijolos, construíram as seções mais imponentes e bem preservadas que conhecemos hoje. Essas fortificações não eram apenas defesas, mas também afirmações de presença, poder e engenhosidade. Mesmo quando seu valor militar diminuiu, a muralha permaneceu. Tornou-se um símbolo duradouro de unidade, resistência e da incrível capacidade humana de moldar a paisagem com propósito e visão.
Sua história é uma saga de ambição, adaptação e sobrevivência, talhada pedra por pedra ao longo dos séculos. A Grande Muralha era muito mais do que uma simples barreira física. Era um sistema sofisticado de defesa, comunicação e controle estatal. Torres de vigia ao longo da estrutura permitiam a transmissão de sinais de fumaça durante o dia e de fogo à noite, possibilitando uma comunicação quase instantânea por vastas distâncias. Mas sua função ia além da guerra. A muralha regulava o comércio e a migração, canalizando o fluxo de pessoas e mercadorias por portões estrategicamente posicionados, onde se cobravam impostos e se fiscalizava o trânsito. Ela marcava de forma simbólica e literal os limites da civilização chinesa, separando os campos cultivados das vastas estepes do norte. Em tempos de tensão, servia também como rota de transporte de tropas e suprimentos, especialmente em terrenos difíceis, onde estradas eram raras. Seu impacto psicológico era profundo. Para os chineses, era um símbolo de ordem, força e identidade. Para os que estavam do outro lado, um aviso silencioso da presença de um império vigilante. A muralha moldou o imaginário coletivo por gerações, reforçando um senso de coesão nacional. Mais que estrutura militar, foi também uma ferramenta política. Os papéis da Grande Muralha foram tão variados e duradouros quanto as pedras que a sustentam. Construir a Grande Muralha exigiu engenhosidade técnica e trabalho incansável. Nos desertos, a terra e o cascalho eram compactados em camadas firmes. Nas montanhas, pedras eram extraídas e carregadas por rotas íngremes até os pontos de construção. Já durante a era Ming, o domínio da produção de tijolos atingiu seu ápice. Fornos próximos aos canteiros fabricavam tijolos padronizados, garantindo muralhas mais altas, duráveis e resistentes. Torres de vigia, espaçadas estrategicamente à distância de um disparo de flecha, não eram apenas observatórios. Funcionavam como quartéis e pontos de sinalização, vitais para alertar sobre movimentos inimigos. Passagens cruciais eram protegidas por fortes robustos, que atuavam como centros de comando e refúgios militares. O posicionamento desses elementos criava um sistema de defesa em camadas, onde cada parte reforçava a outra. O próprio design da muralha se moldava ao terreno. Seguia penhascos, descia por vales, cruzava planícies. Cada trecho é o reflexo de uma resposta local a um desafio específico, uma fusão de estratégia, engenharia e adaptação. Essas fortificações transformaram a muralha em um verdadeiro colosso defensivo, uma linha quase intransponível para qualquer exército invasor. A Grande Muralha é repleta de números colossais e histórias tocantes. Só na era Ming, havia cerca de 25.000 torres de vigia, interligadas por um engenhoso sistema de comunicação. Durante o dia, colunas de fumaça, à noite, sinais de fogo, mensagens cruzavam centenas de quilômetros em poucas horas. Era, de certo modo, a primeira rede de dados em tempo real da história. Milhões de trabalhadores, soldados, camponeses, prisioneiros foram convocados. Muitos jamais voltaram para casa. Em cada pedra, há suor, sacrifício e silêncio. Os materiais usados variavam com o terreno: terra batida, pedras, tijolos, até galhos de tamargueira nos desertos. E a famosa argamassa de arroz glutinoso, comprovada por análises modernas, conferiu resistência surpreendente a muitos trechos. A muralha é uma façanha de engenharia, sim, mas também uma crônica da adaptação e da dor humana. Seu legado não está apenas em suas curvas colossais, mas nas vidas que sustentam sua história. Hoje, a Grande Muralha enfrenta inimigos silenciosos: erosão, intempéries e o próprio ser humano. Seções isoladas desmoronam sob o peso do tempo. Outras, mais acessíveis, sofrem com o impacto do turismo descontrolado e do avanço urbano.
Proteger um colosso com mais de 21 mil quilômetros é um desafio quase tão monumental quanto construí-lo. O governo chinês e entidades como a Unesco atuam para preservar e restaurar partes cruciais. Sempre que possível, usam materiais e técnicas tradicionais, mas o debate é acalorado. Até onde devemos reconstruir? Reconstruir demais pode transformar a muralha em réplica. Reconstruir de menos pode condená-la ao esquecimento. Encontrar esse equilíbrio entre memória e modernidade, entre ruína e restauração, é uma luta constante. Proteger sua autenticidade é proteger também nossa conexão com o passado e garantir sua sobrevivência para as futuras gerações. A corrida para salvar a muralha é tão grandiosa quanto a própria obra. A Grande Muralha é mais do que um monumento antigo. É um símbolo vivo da identidade, resiliência e unidade da China. Ela reflete a engenhosidade e a perseverança de gerações que moldaram, pedra por pedra, esse colosso milenar. Como patrimônio mundial da Unesco, pertence ao mundo inteiro. Ela inspira admiração, desperta reflexão sobre os limites da civilização, os conflitos da humanidade e o verdadeiro custo da ambição. Seu legado é duplo, de orgulho e de cautela. Ela nos lembra que grandes conquistas quase sempre vêm com grandes sacrifícios. Mais do que uma barreira física, a muralha ensina lições de história, engenharia e do espírito humano. Permanece ali, sentinela eterna diante do tempo, assistindo ao desenrolar dos séculos. A Grande Muralha continua a inspirar, provocar e conectar. É uma história viva, um dragão de terra e pedra que guarda, silenciosamente, o legado da humanidade.